Olá pessoal, tudo bom? A gente está de volta hoje para falar um pouquinho sobre crônica, que foi o gênero que caiu aí no último vestibular da Unicamp. Então, vou mostrar para vocês o que vocês precisam fazer para escrever uma excelente crônica, ok? Fica de olho na aula. Se você gostar da nossa aula, não esquece de dar o joinha e de se inscrever no nosso canal. Então, pessoal, a gente vai falar sobre crônica, que foi o gênero pedido na Unicamp esse ano. Então, vamos ver como que se constitui esse gênero para a gente poder, tirar todas as dúvidas sobre isso. É possível que caia novamente lá na Unicamp, que é sempre uma surpresa para a gente os gêneros, E pode cair em outros vestibulares que pedem gênero, como a PUC e também a UFLA. Então, a crônica é o lugar de narrar e também de argumentar. Isso parece complexo, Mas não é complexo não. Vamos ver um pouquinho sobre a teoria disso para vocês entenderem. O cronista preocupa-se com o efeito emocional que possa causar. Por isso, usualmente relata de forma pessoal fatos escolhidos nos noticiários jornalísticos ou no cotidiano. Seu texto é curto e leve, pois visa dialogar diretamente com o leitor, apresentando uma linguagem simples, típica da oralidade. Aqui tem uma definição de crônica desses autores aqui, da Marcele Silva e do Wallace Mendonça. Eles dizem: um gênero tão pobre e tão rico ao mesmo tempo. Pobre, pois utiliza linguagem coloquial, temáticas do dia a dia, textos curtos, sendo assim de fácil acesso a todos. Rico, pois em sua simplicidade faz indagações e reflexões de suma importância em vários aspectos da vida, como por exemplo, social, econômico, político, entre outros. Geralmente ela é publicada em jornais, revistas, tem por objetivo divertir ou levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Nós temos vários cronistas no Brasil muito competentes, O Valcer Carrasco, Luiz Fernando Veríssimo, e eles escrevem crônicas de maneiras diversas, Muitas vezes eles se baseiam numa notícia que aconteceu, num acontecimento mundial, ou local, ou nacional, para poder então escrever essas crônicas. E eles vão narrando uma história bem simples, bem objetiva, e no meio disso eles vão colocando pitadas de reflexões. Por isso a gente coloca que ele é um texto que narra e que argumenta ao mesmo tempo. Porque ao narrar, ao contar essa pequena história, o cronista vai colocando coisas, fatos, situações que vão fazendo o leitor refletir e muitas vezes mudando a opinião desse leitor, O ato de argumentar é justamente isso, fazer com que durante a argumentação o meu interlocutor mude a sua ideia sobre determinada coisa, determinado assunto, determinado fato. A crônica vai fazer isso de um jeito leve. Ao narrar, o cronista vai colocando essas questões de uma maneira que o leitor possa refletir sobre aquela situação, É muito interessante. Eu indico a vocês lerem livros de crônica, já são lançados aí, apesar delas serem um gênero próprio para jornais, revistas e sites, muitas vezes é feita uma reunião de crônicas, num livro específico, e esse livro então vai mostrando várias crônicas daquele autor de temáticas diferentes, de assuntos diferentes, de tipos diferentes. Então, ao ler um livro de crônica, você vai entender a sistemática dela. Diferente de uma dissertação ou de um artigo de opinião, a crônica não tem regras muito específicas. Então, às vezes é até difícil a gente mostrar para vocês a sistemática dela, porque ela não tem uma sistemática. Mas dá para a gente fazer, dá para escrever. Vamos para frente um pouquinho. Então, na crônica a gente tem sempre um fato, que é o ocorrido e que está sendo narrado. Depois, o foco narrativo, que pode ser em primeira pessoa do singular, do plural, na crônica não tem regra, ou terceira pessoa do singular, certo? Então, o narrador, você vai escolher se ele é um narrador personagem, em primeira pessoa, ou se ele é um narrador observador em terceira pessoa.
As duas coisas são aceitas. A gente tem os personagens que vão participar das ações, então pode ser um personagem só, podem ser vários personagens, pode ser um personagem mais importante no meio de vários outros que são coadjuvantes, não importa, a história é sua, você vai criar, e você vai criar essa história para fazer alguém refletir sobre algum tema, né? Então a gente tem essa história do tema aí também na crônica, ela sempre vai ter um tema. E o tempo caracteriza o desencadear dos fatos, podendo ser cronológico ou psicológico. O tempo cronológico é aquele que segue ao movimento do relógio, hora após hora, dia após dia. O tempo psicológico é o tempo do fluxo do pensamento, né? Então, nos textos narrados em tempo psicológico, é como se o pensamento do autor fosse sendo colocado ali. Isso para o vestibular é mais difícil, então eu aconselho a fazer em tempo cronológico. A gente pode comparar a crônica a uma charge, por exemplo. A charge, o que ela é? É um texto que tem uma parte visual, né? E tem uma parte verbal também. E quando a gente lê uma charge, a gente vai entender o humor que tem ali através da imagem, através do texto escrito. E sempre ela fala de uma coisa atual. Sempre atual e sempre baseada na mesma coisa que a crônica, em notícias recentes, né, em futebol, em política, em sociedade ou em fatos do cotidiano. A crônica e a charge, elas são muito parecidas, mas o modo de mostrar ela para o público que é diferente, porque a charge, o principal nela é o texto não verbal, a imagem. Na crônica, o mais importante é o texto verbal, mas a função das duas é muito parecida. Ter esse toque de humor, contar uma história para o público e fazer com que eles reflitam sobre aquilo para poder, então, talvez mudar de opinião. Por isso, o tom argumentativo. E o espaço, né, é onde os fatos vão acontecer. Aí a gente tem na crônica esses elementos que são os elementos da narrativa, para que a gente possa contar a história de uma maneira interessante. É possível considerar como uma das principais características desse gênero a liberdade que o cronista tem para criar, uma vez que a própria vida, com suas aventuras e desventuras, com as suas lembranças da infância ou da velhice, do bicho de estimação ou do vizinho atrapalhado, com as notícias da saúde, da economia, da política, etc., é usado como matéria-prima. Então, muitas vezes, um fato do passado comparado a um fato do presente, uma pessoa do passado, né, um avô e uma pessoa que está mais, né, que nasceu agora, o neto, conversando e mostrando essa diferença. Enfim, não existe uma regra para a crônica. É uma história. Você vai criar essa história para fazer alguém refletir. Então, e é isso que a gente tem que ter em mente na hora de criar a crônica. Nem a questão da paragrafação é muito específica, não tem na crônica essa coisa de introdução, desenvolvimento, conclusão, como a gente vê no artigo de opinião, no editorial, né, nos textos argumentativos. Na crônica você pode começar pelo fim e terminar depois contando a história toda para ver como que aquele fim aconteceu. Você pode começar pelo início e ir desenvolvendo a história em tempo cronológico. Não existe regra. Os parágrafos não precisam ser simétricos, mas tem que ter título. A gente não pode esquecer do título. Todos os textos têm título. Só no Enem que eles abrem mão desse título na redação, né? Em todos os outros vestibulares, a gente vai colocar o título certinho onde ele tem que estar, no topo, né? Antes do texto. Então, a gente tem aqui algumas características, alguns tipos de crônica que podem ser desenvolvidas. Elas podem ser líricas ou poéticas, com episódios sentimentais, humorísticas, ter uma visão irônica e cômica da vida. Pode ser uma crônica de ensaio, com uma visão crítica, uma crônica narrativa, história dos fatos do cotidiano, reflexiva, mais filosófica, descritiva, fazendo uma fotografia escrita de algum fato, ou então dissertativa argumentativa, defende um ponto de vista em primeira pessoa do singular ou do plural e pode ser em terceira, como a gente viu também. Muitas vezes uma crônica não é só, por exemplo, lírica,
Ela vai ser lírica, dissertativa e narrativa, por exemplo, né? Nem sempre ela é só humorística, ela pode ser humorística, narrativa, reflexiva e dissertativa. Então a gente vai misturar esses tipos, na verdade. Não existe um tipo único para a gente poder criar. Ela interdepende uma da outra aí. Alguma coisa pode ficar de fora, mas muita coisa vai estar dentro de uma mesma crônica. Então, para fechar, a gente tem aqui, né, umas características específicas da crônica para a gente poder redigir um texto eficiente nos vestibulares. Trata-se de um gênero discursivo no qual, com base na observação e no relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva. Interpreta um fato narrado a partir do ponto de vista que não é percebido pelo senso comum. O cronista sempre vai buscar aquilo que as pessoas não conseguem ver para poder pegar nessa fissura o tema da crônica. Tem como propósito divertir ou levar à reflexão sobre a vida e os comportamentos humanos. Mesmo quando a crônica tem esse objetivo de divertir, ela vai trazer a reflexão. Certo? Essa coisa da reflexão é uma coisa própria da crônica. Pode apresentar elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempo e lugar. Uma de suas tendências é tratar de acontecimentos característicos de uma sociedade, colhidos no cotidiano ou no noticiário. Muitas crônicas, como a gente já falou, vão partir de acontecimentos recentes e podem vir também de um acontecimento cotidiano. O Valcir Carrasco, num desses livros que eu falei que tem coletânea, ele mostra um dia que ele estava dirigindo no trânsito e de repente um menino começou a fazer malabarismos e ele começou a refletir sobre a vida. Então parte de um ponto cotidiano para chegar à reflexão que ele quer levar ao leitor. A linguagem empregada geralmente está de acordo com um padrão culto da língua ou informal, desenvolvendo-se de forma bastante próxima ao leitor, quase descompromissada. Mas vamos lembrar, para os vestibulares, por mais que o gênero permita essa linguagem coloquial, o vestibular não permite. Quando a gente está escrevendo para o vestibular, por mais solto que seja o gênero, mesmo assim a gente tem que seguir a todas as normas e primar pela linguagem mais formal. Considerando os temas mais explorados pelos cronistas, essas composições podem ser classificadas como lírica, poética, de humor, crônica de ensaio, como a gente viu no slide anterior. Então foi isso, pessoal. Isso daqui é a aula sobre crônica, né? É um gênero que está sendo aí, voltando a ser pedido pelos vestibulares, a Unicamp pediu esse ano para o vestibular. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês. E a gente tem que falar um pouquinho sobre o nosso site agora. A gente tem um site já, né, disponível para vocês com correções de redação. Por enquanto, a gente tem correções para o Enem. Então, tem especialistas na área corrigindo as redações. Se vocês quiserem acessar o nosso site, esquemarredacões.com.br. Acesse o site, se inscreve lá para fazer algumas correções, para fazer a diferença no Enem. Beleza? Até a próxima aula!